Dando continuidade ao que nós estamos aprendendo aqui sobre a seguinte pergunta: por que ainda há condenação, sendo que a obra de Deus já foi realizada para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Temos apresentado algumas questões fundamentais, sempre olhando para a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a bússola que nos conduz. O salmista diz: ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Portanto, é sempre a Bíblia Sagrada que tem a razão de responder às mais difíceis questões da nossa vida. E eu quero chamar a atenção do querido amigo, do irmão em Cristo, para uma série de versículos que eu separei aqui para ler dentro deste assunto, através da Bíblia Sagrada, respondendo a essas perguntas. Nós sabemos que toda desobediência há um castigo, toda ação há uma reação. As leis têm sido quebradas, a Constituição tem sido lamentavelmente deflagrada e nós temos ultrapassado os sinais de modo e no lugar indevido. É lamentável, mas o que a Bíblia Sagrada fala sobre este assunto é muito sério. Vamos então para a Bíblia Sagrada e espero que você anote os textos e que você esteja junto comigo lendo estas referências. Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, na sua primeira carta, versículo 8, dizendo o seguinte: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. E sabemos também que a lei não é feita para o justo, mas para injustos, obstinados, para os ímpios, para os pecadores, para os profanos, para os irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para os que for contrário à sã doutrina. Portanto, Paulo nos dá um show nesse sentido sobre a lei de Deus. Mais tarde nós vamos ver o que é a lei de Deus e o que é a Bíblia Sagrada. Mas ele está falando sobre a lei que é boa. Mas essa lei não foi escrita para os justos. Essa lei foi escrita para os transgressores. Portanto, aquele grupo que Paulo falou em 1 Coríntios, Paulo falou também lá em 2 Timóteo 3 e 1 Coríntios 6, esse grupo está inserido nesta lista como os famosos desobedientes às leis de Deus. Está entendendo porque existe ainda condenação, muito embora Jesus tenha morrido pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ainda, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 13, versos 2 e a parte B do verso 3, ele diz o seguinte: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. A autoridade que eu quero citar aqui é a autoridade de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tratando-se de homens, até que Pôncio Pilatos quis exibir a sua autoridade que recebera dos homens. E ele diz: tu não sabe que eu tenho autoridade e poder para te soltar ou para te condenar? Jesus imediatamente respondeu: nenhuma autoridade te seria dada se do céu não viesse. Portanto, o que Paulo está escrevendo aqui é coisa séria. Meu querido, cuidado, não ultrapasse as leis ou as regras de Deus.
porque elas terão consequências gravíssimas na nossa vida. Está entendendo por que existe ainda condenação? Está entendendo por que as delegacias, os presídios, os tribunais, as condenações, as reclusões de pessoas da sociedade? Exatamente porque ultrapassaram as regras, desrespeitando a autoridade. Não desrespeite a autoridade bíblica, não desrespeite a autoridade divina, não desrespeite a autoridade da Bíblia, porque as consequências serão gravíssimas. Nós vamos aprendendo sobre este assunto e vamos chegando ao final desta série de meditações aqui, e eu tenho certeza que no final você ficará surpreendido, mas, sobretudo, muito bem instruído diante daquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Na próxima mensagem, nós estaremos vendo que os que quebram as leis pagarão segundo o rigor da lei. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos juntos nessa caminhada, não desista. Se Deus permitir, voltaremos aqui para trazermos mais algumas preciosidades, algumas respostas dentro dessa pergunta, porque ainda há condenação, muito embora a obra tendo sido feita e terminada. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, obrigado, Deus, pela liberdade que temos de poder estar aqui falando do Senhor através da Tua palavra, ensinando, alertando, educando, admoestando e repreendendo por meio da Tua palavra. Deus, ajuda-nos a continuarmos juntos. Fala ao coração daqueles que estão me assistindo. Abençoa eles e suas famílias. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua preciosa participação. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja regado com a graça e com as misericórdias de Deus. Forte abraço a você e sua família. Te espero na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.